Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo. Bom, nós vamos falar sobre esses exercícios de fixação que foram enviados lá na primeira aula. Algumas pessoas deram o retorno, mandaram os exercícios, eu comentei com algumas pessoas, mas a gente ficou de... Eu, na verdade, fiquei de fazer esse vídeo para vocês e encaminhar essas questões comentadas, certo? Bom, a maioria ou todos já leram esse texto, já leram esse exercício, já resolveram, alguns já resolveram, outros não. Para quem não resolveu, tem a oportunidade agora de fazer isso, certo? Então vamos lá. Eu gostaria que vocês dessem uma pausazinha aqui, certo? Fizesse a leitura até aqui, ó. Gostaria que vocês lessem daqui até aqui, certo? Dê uma pausa aí no nosso vídeo e façam essa leitura, tá? E eu já venho aqui para a gente comentar com vocês, certo? Ok. Eu não vou ler esse texto porque o vídeo vai ficar muito extenso, certo? Então, por isso que eu mandei vocês fazerem a leitura. Mas vamos lá. Eu acredito que vocês tenham entendido o que a questão está pedindo para a gente, certo? E aí, pessoal, olha, com base... Olha só, a questão está dizendo aqui para a gente. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? O que ele está querendo dizer aqui para a gente, o que a questão está querendo dizer aqui para a gente é o seguinte. O Dalton, né, através desse livro dele, Um Novo Sistema de Filosofia Química, ele fez esses postulados aqui, olha, 5 postulados. Óbvio que teve mais outras contribuições de Dalton, né? Mas esses foram os postulados mais marcantes, mais notáveis dele. E aí, você vai ter que fazer, segundo a questão, né, uma comparação entre os postulados de Dalton e o que a gente tem como modelo atual. Lembrando que o modelo atual é o modelo de Schrödinger, né, o modelo probabilístico. O que é o modelo probabilístico, professor? É o modelo que você tem um núcleo, certo? Onde concentra a maior massa do átomo. E aí você vai ter os orbitais, né, ao redor desse meu núcleo. E os orbitais seriam, no caso, a região que eu teria a maior probabilidade de encontrar os elétrons, certo? Tá dando para entender? Então, voltando agora, né? O modelo de Dalton já é um outro modelo. Qual é o modelo de Dalton? O modelo da bola de bilhar. Por isso que ele fala, olha aqui, voltando agora para os nossos postulados, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Pessoal, hoje a gente sabe, né, através do modelo atômico atual, aos olhos do nosso modelo atômico atual, essa afirmação de Dalton está incorreta, né? Por que está errado? Porque hoje a gente sabe que os átomos eles são divisíveis, né? Inclusive a gente conhece a história de Hiroshima e Nagasaki, da bomba atômica. Como é que acontece a liberação de energia pela bomba atômica? Os átomos eles têm um núcleo, certo? Esse núcleo ele vai ser bombardeado por nêutrons, certo? Quando você bombardeia o átomo, o núcleo de um átomo com nêutrons, você vai acabar dividindo, olha só, você vai dividir esse núcleo. E, obviamente, né, você faz isso com o intuito de quebrar, de dividir e liberar energia. É isso que acontece. Quando você introduz nêutrons no núcleo, você libera muita energia, que foi o que aconteceu com a bomba atômica, né? Em que essa liberação de energia foi devastadora e não identificava ali quem era criança, quem era adulto, quem estava participando da guerra, quem não estava, né? Uma triste história, muito lamentável na história humana foi esse episódio da bomba atômica, né? Matou muita gente. Mas vamos lá. Então isso daqui, né, não está correto, está incorreto. Outro postulado dele. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa
e em todas as outras propriedades. Pessoal, seguinte, ó, de acordo com, né, o modelo atual, isso daí está incorreto, porque é o seguinte, ele diz que a identidade de um elemento químico aqui, né, olha só, a identidade de um elemento químico para Dalton é dada através do número de massa. E hoje a gente conhece que os elementos químicos, eles são identificados, né, como se fosse, se estivesse uma digital. Essa digital deles é dada através do número de prótons. Só que Dalton, né, não sabia da existência dos prótons nessa época. Por isso que ele fez esse postulado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades, né? E então ele identificava esses elementos pelo número de massa, e na verdade não é bem isso, né? A gente identifica esses elementos através do número de prótons, certo? Então, questão errada. Aqui, ó, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Lembrando, pessoal, que Dalton não sabia da existência dos prótons. Então, para ele, né, Dalton, como ele não sabia da existência dos prótons, para ele, os átomos eles eram identificados pelo número de massa, né? Só que aí, vamos dar uma olhada aqui, olha só, eu tenho o potássio e tenho o cálcio, né? Eu tenho o potássio e o cálcio. Percebam bem aqui em cima, olha, que eu tenho um número de massa. O cálcio e o potássio, por mais que sejam elementos diferentes, eles possuem o mesmo número de massa. Como eles têm o mesmo número de massa, então essa questão aqui, olha, ela está errada. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm massas diferentes. E, na verdade, a gente conhece os isóbaros, que são elementos diferentes, porém com o mesmo número de massa, certo? Então, essa questão dele, por ele não conhecer o número de prótons, ele identificava esses elementos dessa forma, né? E eram poucos elementos que ele conhecia, inclusive, na época, né? Mas vamos lá. Então, essa questão aí, aos olhos do modelo atual, está incorreta. Agora aqui, ó, questão número 4, postulado número 4, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Pessoal, a gente sabe que os átomos eles são destrutíveis, a gente sabe que os átomos eles são divisíveis, nós sabemos que os átomos eles se transformam em outros átomos, né, através das reações químicas. Então, essa daí não é verdadeira, né? Então, resta para a gente apenas esse último postulado. Vamos dar uma olhada. Os átomos dos elementos combinam com átomos de outros elementos em proporção de números inteiros pequenos para formar compostos. Perfeito. Isso daí é verdade, pessoal. Veja bem, na época de Dalton, né, ele já imaginava o conceito de ligação química. Interessante, né? Só que é claro, lembrando que o conceito de ligação química para Dalton é diferente do conceito de ligação química atual, tá? Porque, olha só, vamos imaginar, na cabeça de Dalton era o seguinte, eu tenho elementos químicos que vão se combinar e vão formar moléculas. E, beleza, isso daí é verdade, né? Isso era o que Dalton imaginava. Só que na época de Dalton, ele não usava esse termo molécula, que é o termo que a gente usa atualmente. Ele utilizava o termo átomos compostos. Então, veja bem, na cabeça dele, se eu unir elementos químicos, eu formo átomos compostos. Tá dando para entender? Eu formo átomos compostos. E isso não está errado, né? Se você unir átomos, você forma átomos. Se você unir elementos químicos, você forma átomos compostos, tá ok? E é isso, né? Mas lembrando, ressaltando que o conceito de ligação química para Dalton, né, é diferente do conceito de ligação química atual. Mas isso já fica para uma outra conversa, tá bom?